Eu iniciei o dia fazendo novos andaimes, porque o Mário, o pedreiro, falou que viria me ajudar. Então já queria deixar muita coisa adiantada para quando ele chegasse. E ouvindo algumas dicas, algumas recomendações, em muitas paredes, assim, principalmente essas que já estão amarradas, eu consigo fazer só colocar só um mourão aí, uma estaca, né, e aí eu furo lá a parede e atravesso com ferro lá pela parede, então já é um pouco menos trabalhoso fazer os andaimes. E aí, assim que eu consegui fazer o primeiro andaime, eu já fui bater massa, e quando eu estava batendo massa, o pedreiro chegou. E eu gosto de fazer o máximo de coisas possível antes do Mário chegar, porque ele não aguenta me ver fazendo as coisas. Ele chegou umas 6 horas e ele já tomou a enxada da minha mão e falou que era para eu descansar um pouquinho. O Mário, aquele pedreiro, né, que já veio a outra vez, que me ajudou, veio também. Ele não vai poder ficar muito tempo, mas assim, como ele é muito rápido e ele é profissional, as 2 horinhas que ele puder ficar já vai adiantar bastante coisa. Então eu vou ficar fazendo massa aqui, levando bloco, ajudando o máximo que eu conseguir, mas ele que vai levantar de fato as paredinhas ali. Faltam 2 paredes para deixar na altura de 2,70, que é a altura que eu quero antes de fazer a corrente, né? É isso. E aí eu fui fazendo massa, repondo os blocos lá para não deixar faltar nada para ele, levando massa para ele não ter que ficar subindo e descendo o tempo inteiro. E desse jeito rapidinho a gente foi avançando na obra e deixando todas as paredes na altura ideal. E eu sempre aproveito quando o Mário está aqui, ou então qualquer profissional, para tirar algumas dúvidas, para ver como eu posso melhorar e como eu posso otimizar meu trabalho quando eu estiver sozinha. E aí, quando o Mário chegou, já estava fazendo massa.
E aí eu faço bem pouquinho, porque eu não aguento, meus bracinhos não conseguem fazer muita massa de uma vez. Então eu acabei fazendo massa umas 4, 5 vezes, porque eu não consigo fazer muito. E até o cimento mesmo, como eu já expliquei para vocês, eu não consigo levar um saco inteiro de cimento. Então eu rasgo o saco e vou levando aos pouquinhos. E na hora que eu terminava com a massa, eu já corria para fazer um novo andaime, para quando ele terminasse uma parede e fosse para outra, já tivesse andaime pronto, massa pronta e eu só precisaria levar mais blocos para agilizar o máximo possível. E aí tudo que eu posso ajudar eu vou ajudando para o serviço agilizar, porque ele vem me ajudar assim no horário que ele pode, né? Então eu preciso agilizar o máximo possível, justamente para aproveitar a ajuda do profissional. E o meu sítio, para algumas pessoas que perguntam, fica no interior do Nordeste. E quem é do Nordeste sabe que essa época do ano aqui é realmente muito quente mesmo. Então, tá bem abafado e a gente tem sofrido bastante. Por mais que eu venha muito cedo, eu tenho sofrido bastante com o calor. E algumas pessoas me perguntam, né, por que que eu quero trocar a cidade pelo sítio e a roça, a natureza, ela me reconecta com muita coisa que eu tinha perdido, morando muitos anos em cidade grande. E essa conexão com a natureza, com memórias afetivas, memórias de férias familiares, me dá uma paz muito grande. E eu sei que a vida num sítio não é romance como algumas pessoas mostram, né? Não é fácil, a lida é muito difícil, mas como vocês bem podem ver, de trabalho eu não tenho medo, mas para mim é muito importante estar conectada com a natureza. Para mim me aproxima muito de Deus também e me aproxima muito da lembrança que eu tenho da minha mãe, da minha família e da minha infância. E é assim que eu terminava de suprir o Mário com todas as coisas que ele precisava, eu já partia para fazer um novo andaime, para quando ele terminasse uma parede, já partiria para outra logo de vez, para a gente já adiantar o serviço. E um novo andaime e tudo reiniciado. Eu ia buscando mais blocos, fazendo mais massa e nisso a gente foi fazendo bem rápido as 2 paredes que faltavam, porque eu sempre fornecendo, né, tudo que ele precisava e ele como profissional lá em cima do andaime e agilizando bastante o serviço.
E aí nessa hora já devia ser umas 9 horas da manhã, por aí. E o sol já estava assim, surreal de quente. E a gente estava tentando agilizar, porque só faltava essa paredinha. E aí nessa hora eu fiquei me sentindo, porque eu falei pro Mário que ia precisar de um traço de massa. Ele teimou comigo, ele falou que não, que o traço podia fazer sem medo que o traço ia ser tal. Dito e feito, eu acertei. O traço que eu falei era a quantidade que ia ser ideal. E aí eu acabei ainda tendo que fazer massa mais 2 vezes. Essa que eu acabei de levar. E depois ainda tive que fazer um pouquinho mais de massa para a gente concluir. E no vídeo é engraçado que não dá para entender, né, a plenitude de tudo. Às vezes vocês veem pequenos cortes, mas é isso, é luta. Você tem que ficar indo para lá e para cá, busca isso, busca aquilo. Então tudo isso é muito trabalhoso. E aí eu fiz massa pela última vez no dia. Então só faltava mais uma paredinha bem pequena, umas 2 fiadas de mais ou menos 2,5 metros. Então, eu fiz só mais um pouco de massa e a gente já conseguiu, eu já consegui concluir essa etapa, né, de ficar fazendo massa. E aí eu já levei um pouco mais de massa para ele e já fui tirar a caixaria, né, daquela coluna que eu tinha feito aquele dia. E já fui tirar a caixaria para poder fazer essa paredinha aí, esse pedacinho, né, essa última paredinha. E aí, como vocês podem ver, essa seteira ficou um pouquinho torta, né? Mas como meu namorado sempre brinca comigo, ele fala para eu não me preocupar, que isso tira no reboco.
Então, não tô me preocupando muito, mas eu não sabia, né, que eu podia colocar um sarrafo aí, colocar no nível. Depois eu aprendi isso, gente. Eu não sabia, mas agora eu já sei. Então, da próxima vez que eu for fazer uma seteirazinha assim, eu coloco um sarrafo de um lado e um sarrafo do outro e ele fica retinho. Deixo no prumo, né? Os dois sarrafos ficam retinho. E aí eu fui tirar a caixaria rapidinho, porque o Mário já tinha terminado a paredezinha lá do outro lado. Aí a gente tirou a caixaria. Eu sou ajudante de pedreiro, trabalho numa obra de ajudante de pedreiro. Eu era uma das ajudantes que mais ganhava cachorro. Para botar material para o pedreiro, que é boa, não deixa passar as coisas, sabe? Tem que ir olhando, né? E já tá aqui me ajudando num domingo. E aí, nesse momento, o sol começou a estralar, assim, tava muito, muito quente mesmo. Até então tava bem abafado, né? Mas aí começou a ficar bem quente. E como eu já tinha batido a quantidade de massa suficiente, já tinha bastante bloco ali em cima também, eu insisti porque ele não queria de jeito nenhum meu chapelão. E eu só tenho um chapelão na obra. Mas como já estava com tudo certo ali, né? Não precisaria fazer mais massa. Eu emprestei meu chapelão pro Mário e ele até que enfim aceitou. E aí ele terminou aí essa paredinha com uma cobertura na cabeça, pelo menos. E aí eu levei o último baldinho de massa que eu precisava levar ali para ele. E aí eu já corri para ir adiantando as coisas. Já fui lavando as ferramentas, limpando tudo que eu precisava limpar para adiantar, porque também ele já estava atrasado, né? Ele tinha falado que só iria ficar até às 8, acabou ficando até às 10. E aí assim que a gente terminou, a gente foi tomar nosso café da manhã. Eu não posso ficar muito tempo assim sem comer, porque eu tô tentando ganhar 5 quilinhos, mas eu não consigo. Então eu não posso pular refeição nenhuma. Aí eu já obrigo quem estiver perto de mim comer também. Que é mel, é? Para adoçar o café aí. Agora aqui é bom botar naqueles vasos de Guaraná, porque se chegar a quebrar não perde, e aí se chegar a quebrar aí, Isso é verdade. quebrando De aqui, plástico, né? é de plástico, porque se chegar a cair no chão não quebra. E aqui se chegar a cair aí, Quebra. e até para tu aproveitar e talvez não aproveite aproveita, nada, não. com medo de caco de vidro. Mesmo Exato. tu, Não aproveita não. mesmo tu é coando aí, ó, Não tem nem jeito. mas é perigoso. Não tem jeito não. É melhor botar. É melhor botar, botar na outra garrafa. Na outra vez aquela outra vez que tu veio ajudar, tu lembra, né, que eu coloquei num potinho de plástico. Mas aí hoje, na correria... Eita, ainda tá... E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve no canal, deixa seu comentário também, que me ajuda muito. Eu tô bem rouca, tô aqui na quadra com a família, né, terminando o domingo aí, aproveitando um pouquinho, a gente tá ali jogando dominó. E é isso, beijo, beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.